Oi gente, meu nome é Laura e eu sou uma das voluntárias do Explica Enem da parte de matemática e hoje eu vou estar falando com vocês a respeito de porcentagem. O que a gente vai estar falando nessa aula? A gente vai estar falando o que é porcentagem, como calcular porcentagem, o que é e como utilizar o fator de multiplicação e vou estar resolvendo alguns exercícios para estar explicando isso melhor ao longo das discussões. Primeiro eu vou falar o que é porcentagem, dar uma definição e os primeiros conceitos a respeito disso. Então, porcentagem é uma maneira de explicar partes de um todo. Como assim partes de um todo? Eu vou pegar um conjunto de qualquer coisa, pode ser conjunto de pessoas, conjunto de animais, conjunto de roupas, qualquer coisa, mas contanto que forme um conjunto, e esse conjunto vai estar representando 100%. Por exemplo, vamos considerar que eu estou fazendo um estudo estatístico numa cidade X, de quando as pessoas tiveram dengue em 2019. Essa cidade X, ela tem 20 mil habitantes. Então, esses 20 mil habitantes, nossa, muito ruim aqui, mas esses 20 mil habitantes que a cidade tem, vai estar representando 100%, porque ele é o nosso conjunto, é o nosso todo. Então, 20 mil habitantes dessa cidade X, nada mais nada menos do que os 100% que a gente vai estar considerando. Aí vamos dizer que durante o meu estudo estatístico, a gente chegou à conclusão de que 10% dessa população teve dengue em 2019. Então, o que isso significa? Significa que se minha cidade tivesse 100 pessoas, 10 delas teriam tido dengue em 2019. Mas minha cidade não tem 10, não tem 100 pessoas, ela tem 20 mil. Então, quanto que significa esses 10% de 20 mil? E é isso que significa a porcentagem. Isso significa quando a gente fala que 10% da cidade teve dengue em 2019. Significa 10% do total de habitantes, que é 20 mil. Então, quanto que é 10% de 20 mil? Você pode fazer isso numa regra de 3. Eu vou estar explicando mais pra frente um modo mais rápido de estar fazendo isso. Mas você considera 20 mil é 100%, quanto que vai ser 10%? Vai dar 2 mil. Então, quando você ouve no jornal, por exemplo, alguém falando assim, vamos dizer que você mora na cidade X, né? 10% da população teve dengue ano passado, significa isso. Significa que 2 mil pessoas tiveram dengue. A porcentagem, a gente tem duas maneiras de representar elas. Temos aqui a forma fracionada, que é 2 dividido por 100. E a gente tem a forma que é a decimal, que no caso seria o resultado dessa fração. 2 dividido por 100 dá 0,02. Você pode estar usando qualquer uma das duas, mas geralmente utiliza-se mais a decimal, né, para os cálculos. Tá, mas como que eu vou calcular porcentagens? Você pode calcular por regra de 3, conforme eu já expliquei, mas não é o método que se usa mais. Tem métodos mais rápidos que vão ser apresentados aqui. Então, o cálculo da porcentagem, se eu quero saber, igual lá, 10% de 20 mil, eu vou pegar 10 dividido por 100 e multiplicar por 20 mil. Então, a gente vai pegar o valor da porcentagem e vai multiplicar pelo todo, pelo 100%, pelo que representa o 100%. Então, aqui, por exemplo, calcule 50% de 600. Quanto que é 50%? 50%, 50 dividido por 100 dá 0,5. Então, eu vou pegar esse 0,5, que é a nossa porcentagem na forma decimal, e vou estar multiplicando pelo 600, que é o 100% do nosso conjunto. Isso vai estar dando 300. Perceba que 300 é exatamente a metade de 600, que era o nosso conjunto inicial. E o porquê que isso aconteceu? Porque a gente está pedindo 50%. Então, 100, a metade de 100 é 50. Então, quando a gente fala 50% de alguma coisa, é exatamente a metade daquela alguma coisa, que foi o que a gente obteve aqui neste exemplo. Em alguns casos, a gente vai ter que usar o fator de multiplicação. Mas o que é esse fator de multiplicação e como que eu utilizo o fator de multiplicação? O fator de multiplicação é utilizado
quando, por exemplo, você está vendendo um produto e esse produto teve um acréscimo de uma certa porcentagem ou um desconto de uma certa porcentagem. Então, a gente vai estar usando esse fator de multiplicação, vai estar calculando quanto que ficou os produtos após esse acréscimo ou esses descontos. Eu vou estar explicando por exemplo, que eu acho que é mais fácil de entender. Vamos supor que eu estou vendendo um ingresso e esse ingresso eu paguei R$40 nele. Mas eu quero vender ele e ter um pouquinho de lucro ali. Então eu estou vendendo ele com um acréscimo de 20%. Então, qual que é o valor do ingresso que eu estou vendendo? O que a gente vai fazer? 20%, 20 dividido por 100, 0,2. É aqui, 1 mais 0,2 vezes 40. Ah, mas por que desse 1 mais 0,2? Se a gente fizer a distributiva aqui, né, a gente vai ter o quê? Vai ter 40 mais 40 vezes 0,2. 40 vezes 0,2 eu vou estar calculando quanto que é o 20% de 40. E aí vou estar somando com 40. Por quê? 20% de 40 representa apenas o acréscimo que eu dei no meu ingresso. Eu tenho que pegar esse acréscimo que eu dei, que foi de R$8, e somar com o valor original do meu ingresso, que foi R$40. Então, seria a mesma coisa de fazer 40 mais 20% de 40. Eu iria calcular quanto que é 20% de 40, né? 0,2 vezes 40, e depois somar com 40. Se você multiplicar 40 por 1 mais 0,2 ou 1,2, você já vai estar fazendo isso automaticamente, então é mais rápido. Mesma coisa quando a gente está falando com desconto. Vamos supor que eu estou vendendo o ingresso a R$30, mas vou dar um desconto de 10%. Como que eu vou calcular isso? Do mesmo jeito. Só que agora, eu vou até fazer a distributiva aqui para vocês verem, mas agora tem uma diferença que a gente vai ter um menos aqui, porque é desconto. E se faz a distributiva aqui, a gente vai ter o quê? 30 menos 0,1 de 30. 0,1 vezes 30. Esse 0,1 é os 10%, né, que é 10 dividido por 100. E aí eu vou estar fazendo o quê? Pegando o meu valor inicial, né, o valor que custou isso para mim, que foi 30, e vou estar subtraindo do desconto que eu vou dar, que é 10% de 30. Então é a mesma coisa que eu multiplicar 30 por 0,9. Perceba que multiplicar 30 por 0,9 significa que agora no meu ingresso eu vou estar calculando quanto que é 90% do meu ingresso, que eu dei um desconto de 10%. Então 100 menos 10 é 90. Então eu vou estar calculando quanto que é 90% deste meu ingresso que custou R$30. Nós vamos fazer um exemplo um pouquinho mais complexo, mas não difícil. Um exemplo que caiu no Enem de 2019. Eu vou dar duas dicas aqui para vocês. A primeira é que vocês pausem esse vídeo e tentem fazer o exercício vocês mesmos. Tenta baseado em tudo que vocês já estudaram na apostila, nos conhecimentos do que foi dito nessa aula, e tenta resolver o exercício você mesmo. Depois, mesmo que você não tenha conseguido, mesmo que você tenha chegado numa resposta errada, a gente vai acompanhar um passo a passo e você vai poder ver como é que se faz e onde você errou, onde você travou, certo? A segunda dica que eu dou é que o Enem ele tem uma característica que ele sempre coloca textos longos, em questão de matemática também, que tem várias informações que não são relevantes para a gente estar calculando, fazendo o cálculo que ele pede. Então, enquanto você estiver lendo essa questão, vai grifando o que é importante, tá? Porque aí, se você tiver que voltar no texto, que está vendo alguma informação que você esqueceu, você não precisa ler tudo, você vai ler só onde está grifado, certo? Então é isso, tenta fazer o exercício. Vou considerar que você pausou e tentou fazer, e agora a gente vai fazer juntos, tá? Então, uma pessoa perdeu um objeto pessoal quando visitou uma cidade e pretende divulgar no meio de comunicação informações a respeito da perda desse objeto e de seu contato para eventual devolução. No entanto, ela lembra que, de acordo com o artigo 1234 do Código Civil, ela poderá ter que pagar pelas despesas do transporte desse objeto até sua cidade e poderá ter que recompensar a pessoa que lhe restituir o objeto em pelo menos 5% do valor do objeto. Ela sabe que o custo com o transporte será 1/5 do valor atual do objeto e, como ela tem muito interesse em reavê-lo,
pretende ofertar o maior percentual possível de recompensa, desde que o gasto total com as despesas não ultrapasse o valor atual do objeto. Nessas condições, o percentual sobre o valor do objeto dado como recompensa que ela deverá ofertar é igual a. Então, a gente leu e marcou as partes importantes, que são essas marcadas em azul, que é o seguinte: ela tem que pagar pelas despesas do transporte, tem que recompensar a pessoa em pelo menos 5%. O custo do transporte é 1/5 do valor do produto, e ela quer ofertar o maior percentual possível para essa recompensa, contanto que não passe do valor do produto. Então, todo o resto você pode ignorar, e a gente só precisa dessas 4 informações para estar resolvendo a questão. Ah, mas ela não falou quanto que é o valor do objeto. Então, como a gente está mexendo com porcentagem, então a gente vai estar considerando um valor aleatório para o objeto, que no final vai dar no mesmo, porque porcentagem sempre vai manter a proporção. Então, mesmo que a gente tenha escolhido um valor errado, ou mesmo que você tenha escolhido um outro valor diferente do que eu vou escolher, no final, se for feito tudo certinho, vai dar o mesmo resultado, porque porcentagem mantém a proporção. Então, mas também a gente não pode escolher um valor qualquer, tipo, 350,50 centavos. Não. A gente tem que escolher um valor inteligente, que seja mais rápido e fácil de calcular, pra gente terminar essa questão logo, porque o Enem tem que ser rápido. Então, eu vou estar escolhendo R$100 para o valor desse objeto. Mas por que 100? Porque os R$100 vai representar os 100%. Então, quando eu falar, 20% de 100 é R$20. Eu não vou ter que calcular quanto que é 20% de 100, porque já é os próprios 20, certo? Então, isso facilita muito nos cálculos. Então, ele fala também aqui que os custos com transporte, 1/5 do valor atual do objeto. Então, a gente vai pegar R$100, que foi o valor que a gente considerou para o objeto, e dividir por 5, que dá R$20. Então, a gente já tem aqui uma despesa fixa de R$20. Então, R$20 mais o quanto que a gente vai dar de recompensa não pode ser maior que 100, certo? Então, qual que é o percentual de 100, né, que ele pode oferecer como recompensa de forma que seja o maior possível? Então, 20% de 100 é 20. Então, 20 mais 20, R$40. Tá ótimo, tá abaixo de R$100. 25% de 100 dá R$25. 25 mais 20 dá R$45. Já deu maior que o anterior. 40% de 100 é 40. 40 mais 20, R$60. Menor que 100, maior que o anterior. 60% de 100, 60% de 100 dá R$100. 60 mais 20, 80. Tá ótimo, menor que 100 e maior que o anterior. Por último, 80% de 100 dá R$80, mais 20 dá 100. Deu exatamente o valor do objeto. Mas aqui, no texto, ele fala que não pode ultrapassar o valor atual do objeto. Não falou se podia ou não podia ser o valor do objeto. Então, a gente vai dar 80%. Então, a resposta vai ser 80%, ou seja, ele vai dar R$80 como recompensa. Se o objeto custasse R$100, ele vai dar, na verdade, então, 80% do valor do objeto como recompensa, certo? E 80% é a resposta correta. É uma questão relativamente simples, mas tá tudo bem se você não tiver conseguido realizá-la. A aula de hoje foi isso. Espero que você tenha entendido o que é porcentagem, como usar a porcentagem. Na próxima aula a gente vai estar fazendo um exercício também do Enem 2019, mas esse é um pouquinho mais complexo, certo? Mas também não difícil, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula.